Oi, oi! Olá, olá. Tudo bem, E aí, Tânia? como tá? Muito bom estar aqui com você. Olha, eu agradeço imensamente você ter aceitado o convite para a gente falar de um assunto tão relevante, né? Então, gratidão. Você, para quem não conhece, não sabe, Tânia é uma pessoa muito querida que eu conheço já há um pouco mais de uma década, né, Tânia? Pois é. Ah, É, e acho que pode começa aí se apresentando, vai, conta, a casa é tua. Conte. Ai, gratidão. Primeiro que eu tenho muita admiração, você sabe, pela terapia ocupacional. Acho que vocês fazem um trabalho incrível com as pessoas, porque é muito focado no fazer, né? No cotidiano, no Sim, resgate do sentido da vida, nas coisas, né? Na vida como ela está ao redor. Então, eu acho que a terapia ocupacional ela parte da pessoa, é muito centrada na pessoa. E eu sou uma terapeuta, eu sou uma médica centrada na pessoa, no cuidado, né? verdade. Então, todas as teorias e todas as coisas, elas não são maiores do que o que a gente encontra no encontro com o outro, né? E no fazer. Então, eu acho fantástico. Eu te conheci, né, na formação, né, lá no Foi. IFESP. Agradeço demais. Então, eu sou psiquiatra, sou médica de família e terapeuta comunitária, instrutora de mindfulness. Eu fiz várias coisas na minha formação, hipnose ericksoniana. Na verdade, é nessa busca generalista, né, Silvinha, de tentar compreender o ser humano que é tão maravilhoso, complexo, Verdade. né? Complicado às vezes, complexo. Sempre em busca, né, de aperfeiçoarmos, né, as nossas questões ali, né, os nossos traumas, os nossos medos, né, acho que é sempre bem importante ressignificar, né, acho que na terapia ocupacional a gente fala muito disso, né, de ressignificar as vivências, as narrativas, né, de dar novos sentidos, então é nisso que eu acredito e é para isso que a gente trabalha, né. E Maravilha, aí eu maravilha. escolhi, acho que esse tema, né, Tânia, porque tem sido uma coisa recorrente, assim, né? Na minha prática clínica, com os colegas com os quais eu vou trocando, né? Tanto da área da saúde quanto da área da educação, a questão da sobrecarga, do estresse e principalmente da ansiedade, né? Eu acho que assim, a ansiedade está ali em picos estratosféricos e eu acho que é um tema que a gente precisa falar mais, a gente precisa abordar mais, eu acho, enquanto profissionais da saúde mental, né? É nosso papel aí falar um pouco a respeito dessas condições todas aí. O que, que você acha? Me conta. Sim, sem dúvida. Gente, agradeço, Márcia, a várias pessoas que estão aqui, Liene, Henrique, gratidão a todos vocês e a sua audiência também. Espero que vocês fiquem aqui, mandem perguntas, tá? A gente vai se comunicar muito também através das perguntas, dos desafios que todos nós, né, estamos tendo para lidar com a ansiedade. Como você falou, a ansiedade é um sentimento comum, uma reação emocional comum no ser humano. Quem Exato. nunca, né, Quem ficou nunca? ansioso? Quem Então, nunca? ficou preocupado, ficou com medo, ficou inseguro, né? A ansiedade, geralmente, ela se reflete por isso, né? Muita preocupação, eu fico ansioso, eu fico preocupado, né? Muito Sim, achando sim. inseguro com o que vai acontecer, a minha reação de luta e fuga está toda hora, né? Meu Toda sistema hora. de alerta, minha amígdala cerebral, tem estruturas no cérebro que elas produzem a amígdala cerebral, o lóculo cerúleo, está tudo ali inflamando, liberando aí noradrenalina e deixa você naquele estado de alerta. Isso pode ser muito positivo para uma reação aguda, uma situação que você vai ser assaltado e tudo. Mas quando o estresse, igual esse estresse, que já não estava fácil, né? Antes da pandemia, a gente já estava vivendo aí mergulhado em muita noradrenalina e Sim, baita cortisol, né? Tava todo mundo banhado em noradrenalina e cortisol, porque o estresse já não tava brinquedo não, né? E aí vem esse pandemônio pandêmico, esse vírus que desconfigura toda a nossa forma de ser. E aí, minha gente?
como é que a gente faz para atravessar esse limão azedo, né? E amargo, mais que azedo, é com a casquinha amarga, né? Uhum, uhum. Exato, exato. Eu Como acho que é que a o cenário que a gente gente está faz? também não tem favorecido, né, Tânia? Igual você falou, já não estava bom antes, né? Não era dos melhores do cenário, mas assim, eu acho que essa falta de perspectiva, essa falta de um prazo, né? Quando é que isso vai acabar? Acho que isso deixa, né, assim, paira no ar e no coletivo, né, uma aura de tipo de dúvida, de medo, de insegurança, e a gente precisa, eu acho que identificando os gatilhos. Então, você que está aqui com a gente, fique até o final, porque vai ter muita coisa boa, vai ter muita dica boa, né? Acho que é isso. A Tânia tem uma experiência enorme aí nessa área, né? Em tratar pessoas com transtornos psiquiátricos e que de uma forma aí mais integral, né? Não só como médica psiquiátrica, como com a medicação, mas usando de outras abordagens, né? E aí, como ela disse, a gente estava falando, a gente vai se comunicar bastante com vocês através aqui da caixinha de perguntas. Então, quem tiver dúvida, quem quiser falar alguma coisa, quiser comentar alguma coisa, tiver alguma pergunta, né? Tiver alguma dúvida com relação a algo que a gente esteja falando aqui, manda pra gente que a gente responde, tá bom? Isso, a gente se comunica pela caixinha para a gente organizando e atendendo todo mundo, viu? Isso. Porque a tendência é que quando a gente está com o médico é que venham muitas perguntas, é isso que a gente quer, que vocês perguntem, pode perguntar, tá bom? Mas aí pergunta ali na caixinha. Combinado? Então, Combinado. Gente, manda aí o foguetinho, clica no coraçãozinho para o Instagram mostrar que a gente aqui tá junto e essa live ficar viva, porque tem que ter aí a conexão com vocês, né? Então, se você gosta aí da gente nos ouvir, manda para seus amigos, porque muita gente vem para as lives através do foguetinho aí, desse verdade. Caminha para foguetinho na lateral. 2 pessoas que vocês acham que isso vai fazer a diferença e solta a mão ali no coração para a gente saber se o que a gente está falando aqui faz sentido, não faz sentido, tá bom? Então, Tô até com filtro, ó, com filtro de cílios, com óculos de gatinho. tá maravilhosa. A Tânia arrasa sempre nos looks, né? Desde sempre. Adoro. Ah, é uma diversão, né? A gente tem que fazer a vida mais leve, né? Tem. Essa é uma questão. Tem que fazer uma vida mais leve, né? E eu acho que para além de tudo isso, é tentar se divertir, né? Que é o mais desafiador, né? Diante de tudo isso, assim, é tentar encarar as coisas de uma forma mais leve e divertida, porque acho que esse é o pulo do gato, né? Sim, sim. Essa questão da ansiedade, né, que você começou a falar, né, que a gente já estava com um nível de ansiedade muito grande, mergulhados aí, tá, eu falei do cortisol, tudo isso gera uma predisposição. Quando o estresse, gente, ele fica crônico, ou seja, ele perdura, né? Então, assim, é um dia após o outro e a gente com notícias muito desagradáveis, com muita restrição do modo nosso de viver, a gente já não tem mais os escapes, né? As descompressões que a gente tinha, teatro, do jeito que a gente estava acostumado, quer dizer, tem, mas não do jeito que a gente estava acostumado. Então, hoje, a gente está tendo que se adaptar muito rápido e os fatos não são agradáveis, né? Sim, a gente sim. vê muita situação triste acontecendo, a condição humana, diante de estresse, ela pode explodir para o seu polo mais negativo, porque as pessoas começam a brigar, elas ficam extremamente irritadas, né? Então, isso já é um reflexo do quanto o estresse vai alterando mesmo o humor das pessoas. Uhum. Então, as pessoas começam no estresse crônico, primeiro ficarem assustadas, inseguras. E se isso persiste, elas podem começar ou ficar muito irritadas com raiva ou deprimidas. Ótimo. Então a gente tem que ter muito cuidado com o estresse atual, porque é muito natural que o cérebro, ele diante desse estresse crônico, tem um processo inflamatório e aí ou você fica no modo de hipervigilância constante, medo, insegurança, e aí começa a aparecer ataques de pânico, as pessoas começam a ter ataques de pânico, ou ela começa a ficar muito irritada
Então ela briga com todo mundo, ela briga no grupo da família, ela briga com o chefe, ela briga com todo mundo porque ela não aguenta mais essa pressão. Ou ela pode evoluir para depressão, misto de ansiedade e depressão. E aí a gente quer falar para vocês, né? Fácil não vai ser para ninguém passar esse período. Mas para algumas pessoas, porque algumas pessoas, vocês já devem ter ouvido, elas não estão tão estressadas ou tão tristes. Não significa que elas não estão passando, todos estamos no mesmo barco. Uhum. Para algumas pessoas que estão em situação ainda de vulnerabilidade, de desemprego, muito pior ainda, porque as necessidades básicas não estão sendo atendidas. Mas tudo isso afeta porque a gente está no mesmo, a humanidade é uma só. E aí, como é que a gente atravessa? E aí eu queria jogar de novo para você, porque senão eu já começo a falar já algumas dicas, né? Uhum. Que não são pílulas douradas, tá? Isso, A acho que é gente tem que importante falar isso. entender que não tem pílula dourada, né? Uhum. Quando alguém chega para você e fala assim, ai, não basta que você vá na religião tal e você vai, acabaram-se os seus problemas, ou você faz isso aqui, acabaram-se os seus problemas. Eu vi o John Kabat-Zinn, que é o criador do Mindfulness, que todo mundo fala, né? Ele falar para um comitê internacional que quem não está sentindo nada simplesmente não é humano. Ele falou assim, se as pessoas pensam que o mindfulness ele vai acabar com a sua angústia, isso você não é humano se você não sente angústia com tudo que está acontecendo. Eu achei isso maravilhoso, porque não tem pílula dourada, tem estratégias para você atravessar isso com menos dano e, de preferência, não adoecendo. Perfeito. E se reconhecendo no processo, Perfeito. né? Se protegendo, desenvolvendo resiliência, identificando seus limites, turbinando seu processo de autoconhecimento. Eu Então, acho essa que crise, né? Acho que isso Pode que você está falar. falando é essencial, né? Porque a gente vive, às vezes, um funcionamento, né? Principalmente dessas pessoas mais jovens, um funcionamento muito assim de a culpa é do outro, né? Não sei o que tá do outro. O professor ou a professora é que não deu o artigo e o trabalho certo, bonitinho, tudo ali desenhadinho para que ele conseguisse encontrar, né? Eu acho que tem muito essa coisa de uma fórmula mágica, né? Da pílula mágica e da coisa do instantâneo, né? E eu acho que essa pandemia, esse pandemônio chega para falar o seguinte, ó, tem que olhar para dentro, tem que olhar, tem que se conhecer, tem que começar a entender, cara. É isso que você falou, dos gatilhos, né? O quanto que é só uma ansiedade, o quanto que pode estar passando ali da linha e virando uma depressão, e quando tá os dois juntos, assim, é extremamente importante a gente reconhecer isso, né? Assim, e quais os gatilhos, para além de reconhecer, para a gente conseguir reconhecer, é olhar para dentro, né, Tânia? É isso, assim, em que momentos, em que situações do dia que você fica mais ansioso, que isso pega mais. Eu acho que começa por aí, porque não é muito, não é fora, né? Porque quando você passa numa consulta também, o profissional vai te fazer essas perguntas. Não é só chegar e falar, eu não tô dormindo bem, eu tô ansiosa, eu tô isso, eu tô aquilo, tá, mas tem toda uma anamnese, que acho que você pode até, né, explicar um pouco melhor, assim, para chegar, de fato, sair com uma receitinha, tipo, estou medicado, né? Não é assim, não é... É isso que a gente está dizendo, não é instantâneo o negócio. Tem todo um processo. Às vezes, numa única consulta, você não consegue sair medicado, né? Então, acho que é importante... E, em contrapartida, tem as pessoas que são extremamente contrárias ao uso de medicação, né? Assim, que existe ali claramente uma recomendação médica e a pessoa negligencia, nega ou interrompe o tratamento porque logo no começo não se deu bem com o remédio por conta dos efeitos colaterais. Então, assim, tem uma série de coisas envolvidas ali né, nesse contexto que eu queria que você falasse um pouquinho mais, assim.
É bem legal isso que você está falando. Eu entendo que tem um tabu e hoje uma guerra das pessoas de entender onde que elas encontram a resposta para os problemas delas, É. sabe? Uhum. E elas entendem assim, não, toda a resposta para a doença humana ou para o desespero humano está na espiritualidade. Ou toda a resposta está na psicologia, no plano mental. Ah, então tudo se explica com a mente, sabe? Tudo vai ser resolvido se você tratar e entender a mente, né? Uhum. Então eu vejo a química, tudo é determinado pela mente. Ou então as pessoas falam assim, não, toda desgraça humana e a doença humana é pelo modelo social. É o social que atravessa tudo e causa tudo de problema na humanidade. Ou é só a engenharia do corpo. Não, é o corpo que veio com defeito, né? E aí tem muita gente que fala assim: a alimentação te salvará. Você é o que você come, né? Ou a atividade física te salvará. Você faz exercício e todos os seus problemas estarão acabados. Isso. Então, a gente vê na sociedade as pessoas quererem respostas em pílulas douradas que vêm em solução de uma coisa. Uhum. E o que a gente tem que entender é que o ser humano, ninguém é raso. Muito embora as pessoas às vezes achem que elas são, é simples. Me dá aqui a resposta do remédio e resolve tudo. Isso. Faço terapia e resolve tudo. Uhum. Uhum. Né? Tenho um bom casamento e um bom emprego e resolve tudo. Exato. Vou à igreja e aí é que está a grande questão. Gente, apresento-vos a vida. A jornada é complexa e é tudo isso. Aí você fala assim, mas eu quero a resposta de uma coisa. E a grande, não tem resposta, gente. Essa vida não tem resposta, tem jornada. Aí você fala, putz, Tânia, mas é muito filosófico isso, mas é. Uhum. Se você não quiser aceitar, a vida é jornada. O tempo todo você está descobrindo que o que você come e o que você deixa de comer, e isso muda de acordo com o ciclo da sua vida, a natureza dos alimentos que você precisa, e o quanto que você tem que examinar e saborear, o quanto que cada fase de vida você tem que se movimentar. Isso vai mudar a tua cabeça, isso vai mudar o teu corpo, o teu coração. As conexões sociais. Então, que tipo de trabalho te representa? Que relações sociais vão te fazer despertar a tua melhor versão? Boa. E espiritualidade. Então, Sim. cada um desses assuntos é para mais de metro. É Você tem verdade. que querer estudar. É verdade. Vamos começar então, Tânia, já que você falou aí, começou a introduzir um pouco os assuntos das esferas, né? Quais seriam os pilares? A gente pensou então em 4 pilares para falar aqui para vocês que seriam importantes de se cultivar nesse período para que a gente tenha um pouquinho mais de saúde mental, né? Para atravessar toda essa fase. Então, acho que a gente pode começar falando. O que você acha, Tânia? O que a gente Sim, pensou? eu acho que assim, ó, eu falei dessas dimensões, né? Falou. E a maior parte das pessoas, elas falam assim, mas como é que eu faço isso? Né? Olhar para essas dimensões do Uhum. cuidado. Primeira coisa é reconhecer que você tem um corpo físico, né, que tem necessidade de uma reorganização da alimentação, que você tem que seria desejável que você fizesse movimento, atividade física. Já tem muitos estudos mostrando que reduz muitos níveis de ansiedade. Sim, Né? sim. Inclusive, diminui, Silvia, a necessidade de medicação em quem já toma medicação para ansiedade e para depressão. É mesmo?
Sim, tem estudos mostrando que a atividade aeróbica, e principalmente aquela questão dos 150 minutos por semana, Sim, mas principalmente a atividade aeróbica, eles fizeram um estudo longo com pacientes que tinham misto de depressão e ansiedade e depressão, e tá. eles viram que o grupo que fazia atividade física diminuía a necessidade de medicação. Olha, que interessante. E a gente sabe que para depressão leve, só a atividade física e a psicoterapia podem já a pessoa não precisar de medicação, Aham, aham. né? Então, nessa dimensão física, outra coisa que descobriram, a gente sabe que tem uma conexão do intestino com o cérebro. É, isso é Então, legal uma falar. dica Fala, Tânia. importante uma dica importante é como probióticos, pré-bióticos, os estudos ainda não conseguiram identificar quais as cepas exatas de bactérias têm um poder anti-inflamatório. Mas se sabe que alimento probiótico, kefir, kombucha, alguns iogurtes que são com lactobacilos vivos, né? Sabe-se que esses alimentos eles diminuem a inflamação no intestino, regula a questão das conexões de serotonina do intestino diretamente com as conexões lá no cérebro que vão produzir BDNF. E esse fator é importantíssimo para reduzir o início de doenças mentais. BDNF é muito estratégico aí na reorganização das conexões do cérebro, Verdade. né? Então, assim, essa questão da conexão do corpo físico, então alimentação e atividade física, é uma dica fundamental para você preservar aí a sua saúde mental. E Ó, aí as pessoas pensam assim, o mental é só com psicologia ou com remédio? Não, a alimentação e atividade física também você afina de fora para dentro, legal. Eu gosto muito de né? ouvir você falando, porque é isso, assim, o jeito que você traz pra gente também, o jeito que você vive isso na prática, né? Eu acho bacana, porque você fala com propriedade algo que você aplica no seu dia a dia, né? Então, eu acho que eu acredito muito nisso, assim, nessa clínica, né? Uma clínica em que a gente aplica o que a gente também propõe ali para os nossos pacientes, né? Eu acho que não dá para a gente falar de algo, de uma estratégia, se a gente não aplica na nossa vida. Eu acho que fica uma coisa muito sem sentido, sem propósito, né? Então, cada vez mais, eu vi que tem nutricionistas ali, aqui também. Então, eu acho que é extremamente importante a gente falar disso, né? E de forma alguma, é, quer dizer que a gente está dizendo aqui que substitui uma consulta com um especialista, de forma alguma, eu acho que não, né? Mas é exatamente isso, assim. É... Pelo contrário, a gente está fortalecendo que deve buscar mais conhecimento sobre nutrição Exato. saudável, né? Porque ela é um dos elementos, né? E Sim. aí entender que não é o único, né? Porque as pessoas pensam assim, então tá bom, eu vou comer probiótico, mas aí a pessoa não dorme, mesmo assim ela não está dormindo, está cheia de ataques de pânico, Uhum. de reação de esquiva, ah, eu não vou nem chegar ali na janela porque eu vou ficar assustada, eu desligo todas as minhas mídias sociais, todas, né? Tem gente que desligou todas as mídias sociais, porque ficou tão uma esquiva, né? Ela está tão se protegendo, e aí não pode pensar que só o probiótico ou pré-biótico vai ser, não tem pílula dourada. É uma Isso. composição. Ótimo. Perfeito. É Ó, o uma pessoal tá falando composição. aqui. É, osteopatia visceral, Tairone em evidência. Boa noite, pessoal que tá chegando. A Beth. Aula Você viu as magnífica. perguntinhas? Que agora ninguém perguntou, pessoal. Pode perguntar. Vocês estão tímidos, podem mandar perguntas aqui pra gente. A Cláudia está dizendo, eu adoro ouvi-la. Tem algo de especial forte, emociona-me ao ouvir sua voz. Muito obrigada. Olá, Tânia. Olha que fofura, hein? Que lindo! Muito Que legal. lindo! Que coisa bonita! Gratidão! Muito obrigada. É isso mesmo. E eu acho que... Perdi o que eu ia falar para você agora, Tânia. Você estava falando uma coisa tão bacana que eu pensei em algo e fugiu. Enfim.
Não, eu acho que a gente estava falando sobre essa questão, né? Essa composição. Eu falo isso muito com os meus, com as pessoas que eu atendo, sabe? Sim, sim. Que não, não adianta só a medicação, ainda mais considerando a complexidade que a gente ainda não alcançou da mente, em todos os determinantes que fazem o seu cérebro, na verdade, se reorganizar. Isso. Então eu falo assim, o medicamento ele é um pedaço, porque, por exemplo, nas doenças da ansiedade, e aí a gente tem transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, toque, que saiu até dos transtornos de ansiedade, mas é muito com muita ansiedade, né? Com Uhum. obsessões, com compulsões, é, nas fobias, no transtorno de estresse pós-traumático, em todas essas doenças da ansiedade, você tem estruturas do circuito do medo que elas estão literalmente inflamadas, em colapso dessas conexões. E fazer a reengenharia acontecer da química e das reconexões requer terapia. E aí as pessoas falam assim: não quero fazer terapia. Mas não quero fazer terapia, não tenho tempo para fazer terapia. É, Né? Aí bem isso. Não tenho fala, tempo. Bem isso. não tenho tempo para fazer terapia. Terapia para quem tem tempo, doutora, eu não tenho tempo. Aí fala assim, doutora, me dá um remédio. E aí eu já falo para o paciente, os meus pacientes, eu falo, se você pensa que o remédio vai dar conta de tudo, eu quero te dizer, não tenha essa expectativa. O Aham. remédio pode até, e a gente vê, para algumas pessoas, o remédio tem uma resposta excelente. Muitas pessoas, a gente começa, por exemplo, fluoxetina, para transtorno de pânico, ou escitalopram, ou whatever, um dos inibidores seletivos, que são muito bons, né, para o transtorno de pânico. Uhum. Você começa, e aí a pessoa tem uma, digamos, uma excelente resposta, e aí ela fica bem. O que que eu observo, tá bom? Na clínica. Tá. Muitas vezes ele fica sem sintoma por até um bom tempo. Aham. E pensando aquela pessoa que toma o remédio direitinho, não para, que é a minoria, né? É. Depois de 4 meses, eles falam, já tô bom, quero parar. Aham, aham. O que acontece? Recaída. Sim, sim. Bem Aí comum. fala assim, mas doutora, eu nunca vou ficar bom disso, pelo amor de Deus, mas isso não vai embora. É isso. E aí, o que a gente tem que explicar, gente? O cérebro, quando ele passa por essa desconfiguração, ele precisa de um processo de reorganização. E às vezes isso já vem de muito tempo o seu cérebro suportando altos níveis de estresse. Uhum. E aí você quer que em 3 meses todos os seus problemas se acabem. Ótimo você falar isso. Entendeu? E não é assim. A gente não pode ter pensamento mágico. Quem tem é criança. Criança tem pensamento mágico. Poxa, eu vou pensar, acabou. Adulto tem que ter senso de realidade. Uhum. E por mais que isso seja assim, poxa, doutora, mas isso é verdade. E quando você faz um processo que você faz essa reorganização com alimentação, com terapia. Gente, eu nunca tive adoecimento mental. Eu fiz 7 anos de terapia. 7 anos de terapia. E sabe o que a terapia fez para mim? A Silvia me conheceu antes da terapia. Eu sou outra pessoa, quer dizer, sou Tânia, eu continuo sendo a Tânia, mas a Tânia descobriu tanta coisa da minha melhor versão. Então, terapia, eu não estou fazendo isso para vocês serem meus pacientes, tá? Porque eu não faço psicoterapia. Então, eu estou falando uma coisa que tanto eu vivi, quanto eu vejo nos meus pacientes que têm melhor qualidade de vida e que fazem transformações, inclusive em escolhas de trabalho, de relacionamento abusivo, de coisas que deixam eles doentes, são os que bancam a jornada. Ótimo, muito bom falar A isso. jornada. É jornada.
Isso, muito bom. Que não é assim, pílula dourada também, não é a Não, terapia que vai resolver tudo. não. São escolhas sociais, espirituais, é uma Sim. jornada Do mesmo jeito que que não é só melhora o a saúde de remédio, né? O cara que chega pedindo só a medicação, né? Exatamente isso. Eu achei extremamente rico você compartilhar essa perspectiva de, exato, né? É só o remédio, vamos tentar, né? Começou a dar efeito, começou a ficar bem, começou a ficar sem sintoma. O cara acha que tá bom, que se curou e que quando que ele vai parar de tomar o remédio, né? Ou quando que é, ele vai tomar para o resto da vida, não vai, né? Eu acho que são colocações muito pertinentes, que acho que muitas das pessoas que estão aqui nos acompanhando agora vivenciaram ou vivenciam, né? Muita gente falando aqui, eu preciso começar a terapia o mais rápido possível. O Tairone falando da neuroplasticidade, é isso mesmo. É exatamente isso, gente. E se vocês estão gostando do conteúdo até agora, aperta o coração e encaminha para 2 pessoas que precisam Só desse isso! conteúdo. Clica aqui no aviãozinho e encaminha para quem você acha que pode se beneficiar dessas dicas que a gente está dando. A gente deu só a primeira dica, faltam mais 3 dicas, tá bom? Então clica aí no coraçãozinho. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta aqui na interrogaçãozinha, tá bom? Não tem dúvidas, não, aí sobre como lidar com a ansiedade, os Isso. transtornos de ansiedade? Manda aqui na caixinha embaixo, tá? Aqui, ó, botaram uma pergunta, mas não na caixinha, ó, Cadê? Tairone. O Tairone. Lê aí, ó. Como orientar o membro da família que está passando por transtorno de ansiedade? Boa essa pergunta, hein, Tairone? Muito boa. Tairone é uma pessoa, é um graduando de fisioterapia e ele é super engajado, uma pessoa que busca muito conhecimento e tal. Tânia é uma pessoa excepcional, muito bacana. Eu acho que Legal. primeiro de tudo, né? Você quer responder ou posso começar, Tânia? Você que sabe. Não, começa, por favor. Eu acho que assim, o primeiro de tudo é a gente saber que a gente não pode querer mais do que o outro, que a gente tem limites, né, muito importantes. E que pra gente cuidar do outro, é meio clichê, mas eu sempre digo, né, o óbvio precisa ser dito sempre. Pra gente cuidar do outro, a gente tem que estar bem, tá? A gente não pode cuidar do outro se a gente tá mais ou menos, se a gente tá na sarjeta, se tem dia que a gente tá bem, que a gente não tá muito bom. Então, assim, é importante a gente orientar, sim, estimular, procurar uma ajuda, né? Essas dicas que a gente vai dar aqui, eu acho que são importantes, mas se você observa que tem alguns componentes aí que estão passando da margem ali de uma ansiedade, né, considerada normal, eu acho que aí precisa, sim, de uma avaliação de um especialista, de um profissional especializado. Minha opinião, Tânia, Eu acho bora? que essa questão de como falar com um familiar, né? Eu percebo que às vezes a gente tem muito medo mesmo, porque a pessoa pode sentir, ai, você está criando doença para mim, Também. ai, você tá me dizendo que eu sou maluco, você está dizendo que eu tenho problema, né? Então eu noto que às vezes a gente tem um pouco, muitas pessoas têm medo, né, de falar, olha, poxa, você talvez precise de uma ajuda, né? Ou estou aqui, mas estou percebendo que você está muito assustado, ou muito irritado, ou muito preocupado demais, né? Será que não seria legal você procurar um psicólogo, um psiquiatra? Então a gente tem muito medo, né? A Sim. gente tem muito medo de falar com alguém e a pessoa, sei lá, tacar alguma coisa na nossa cabeça ou ficar muito bravo, cortar relações, né? Eu costumo dizer que a melhor maneira é você baixar toda a sua guarda e, se possível, se você já passou por isso, ou se você teve alguém muito perto da sua família que passou por isso, o Milton Erickson tinha uma técnica que era, se eu não me engano, era meu primo, não sei se era meu primo Joey, era assim, ele usava essa técnica, meu primo Joey. O que Uhum. que ele fazia? Às vezes, quando ele queria tocar o coração de alguém com uma mensagem, ele queria fazer uma semeadura, ele queria colocar uma ideia ali, ele contava uma história que ele tinha vivido com o primo dele, esse tal primo Joey.
E aí ele falava assim, quando eu passei por aquela história com meu primo, e eu vi ele sofrendo, e aí você conta o contexto que tem a ver com o seu familiar, né? Eu vi que ele estava assustado, ou eu vi que ele já estava se isolando, ou eu vi que ele estava assim, perdendo as noites de sono. E como que eu vivi com meu primo Joey aquilo? Ou como você viveu, se você viveu um momento da sua vida, porque o outro não quer sentir é ter. O grande lance é o outro que já está doente, ele fica com os nervos à flor da É pele. Tá isso. tudo assim, hiperexcitável. Uhum. Então, se você chegar de um jeito mais indireto, as chances de sucesso são maiores. E principalmente se você se colocar tão humano e vulnerável quanto ele. Por Ótimo. exemplo, se você contar momentos que você sentiu com muito medo também, ou que você se sentiu muito sozinho, ou que você sentiu que, enfim, que você estava sentindo algo que você vê que aquele familiar está sentindo. Você quebra um pouco as resistências para o encontro. E aí você se coloca, se você quer realmente se colocar à disposição, mais do que só falar assim, vá. Porque aí ele fala assim, putz, você não tem nenhuma relação comigo de verdade, você vai estar comigo? Você está Uhum. comigo nessa? De verdade? Você Sim. quer me ouvir? Você quer ouvir o que eu estou sentindo? Então, a primeira coisa é, mais do que recomendar para o outro fazer terapia ou ir ao psiquiatra, querer se encontrar primeiro e abrir para escutar. Ah, queria te ouvir, cara. Estou achando que, né, você está sentindo assim, está passando mal, né? Ou alguém te contou, olha, alguém me contou que você não tá legal, eu estou vendo. Essa é uma dica. Ótimo, Tânia. Muito bom, adoro te ouvir sempre. Temos duas perguntas. Vamos ver aqui. O Daniel está dizendo: estou passando por sintoma de ansiedade. E essa semana comecei a piorar com falta de ar. Vamos ver. Hã? Ele Qual quer a saber. técnica É. recorrente? Primeira questão, Daniel, se é uma crise isolada, de sensação de asfixia, né? De falta de ar, uma das técnicas que a gente recomenda, primeiro, você começar a mapear com frequência quais têm sido os seus pensamentos, e aí anota. Reconhecer, primeiro passo, antes da técnica respiratória, tá? Que é uma técnica importante. Primeiro é você reconhecer coisas que talvez você nem esteja reconhecendo. E reconhecer para valer, sem pressa. Então, tu pega um caderno todo dia. Como é que é de manhã? O que você está pensando? Aí você fala, como assim que eu estou pensando? Uhum. Começa a fazer um exercício de tentar reconhecer seus pensamentos. O que está passando pela sua cabeça? Aí você faz a pergunta: o que vem na minha cabeça? Poxa, vem que eu estou com medo. Putz, eu estou muito chateado. Eu estou muito frustrado. Eu estou muito tenso. Eu estou muito bravo. Eu estou muito cansado. E você começa a escrever que pensamentos vêm na tua cabeça. E depois, que sentimentos você frequentemente tem tido, né? Ai, ansiedade, insegurança, preocupação com XPTO. E aí você olha para aquilo. Mas não pode ter pressa, tá, Perfeito. Daniel? Isso daí é uma estratégia que não substitui terapia, tá? É Uhum. só uma estratégia para você fazer continuamente, mas não substitui nem terapia. E como eu não estou vendo o seu caso no detalhe, eu não sei se você precisa de medicação. Estou pensando numa crise isolada, de sensação de mal-estar, isolada, tá? Que eu não estou fazendo anamnese, como a Silvinha falou bem. Tem que fazer anamnese para saber indicar direitinho o tratamento. Uhum. Depois de reconhecer, Daniel, os pensamentos e sentimentos, aí você olha, poxa, é isso aqui. Sem pressa, no Mindfulness a gente faz isso. É isso aqui que eu estou pensando, que eu estou sentindo. Você não pode ter pressa. Você dedica aí uns 15 minutos, só 15 minutos, ó, não é muito.
Mas 15 minutos você para fazer isso. Aí você fala, é isso que está acontecendo comigo. Aí, na sequência, você começa a respirar profundamente. Respira, conta até 10 na inspiração, para, conta até 10, solta tudo, conta até 10, para. Inspira, mais profundo que você conseguir. Tem paciente que não consegue nem inspirar, Silvia. Tem paciente É que fala mesmo? assim, doutor, eu não consigo puxar o ar. Não consegue, não consigo. É Aí mesmo, sabe o que você Tânia? faz? Se não conseguir, você levanta o braço. Inspira, levantando o braço, para lá em cima, conta até 10, Fazer. solta, desce tudo e para lá embaixo e conta até 10. Vai soltando Depois, no 10, é isso também? Contando até 10. inspira. Se puder contar 10 para subir, aí para, conta até 10, solta, solta, descendo o braço. E aí para lá embaixo, conta até 10. Tem paciente que só consegue expandir o tórax, que o ideal é respiração abdominal, né? É você Sim. contrair o abdômen e expandir o tórax. Mas tem paciente que respira tão curtinho Ah, que ele nem consegue expandir o tórax. Então a adorei gente fala isso. para levantar, Adorei, gente. Fazem levantar o aí braço. vocês. Tentem vocês aí. Eu fiz agora e ó, já sentiu uma bela diferença. Tentem aí fazer. Vai de novo, Tânia. Faz aí com a gente, vai. Faz muita diferença. E olha só, é uma coisa. O que que eles Vai, viram, Tânia, né? conduz aí de Vai novo lá. com a gente, então. Vamos lá. Todo mundo, gente, vai aí fazendo. Sobe, Sobe. conta até 10, Estão fazendo, pessoal? desce. Se você sentir que não consegue e desce tudo, conta até 10 lá embaixo. Nossa, é muito Se bom. sentir que 10 é demais, conta menos. Tá. Conta até 7, conta até 5. E faz isso numa sequência de umas 5 vezes. 5 Sobe vezes, tá. e vai inspirando, inspira tudo, para. E depois é como se você jogasse o ar todo. Que na verdade, né? Isso daí é um primeiro treino de respiração um pouco mais profunda e que quem faz yoga, meditação, o biofeedback, você faz respiração abdominal profunda. E eles viram que isso já diminui a frequência do coração, Uhum. diminui a pressão arterial e diminui uma coisa que acontece em quem tem pânico. Quem tem pânico tem um troço que a gente chama, é um palavrão, tá? Chama alcalose respiratória. Ou seja, a concentração de gás carbônico, né? Então, quando você faz, está desregulado, e quando você faz esse exercício, você reduz a alcalose respiratória, e eles viram que essa alcalose dispara o circuito do pânico. Que Então, interessante. assim que você sente a sensação de ansiedade, respiração abdominal profunda. Isso muitas vezes até diminui a intensidade da crise de pânico. A gente ensina isso, né? Às vezes, quando o paciente ele sabe fazer essa contração da barriga, que é o melhor, É. você bota a mão na barriga e inspira apertando a barriga. Expande apertando a barriga. Para a pessoa ter mais consciência, né, Solta. Tânia? Hã? Para a pessoa ter mais consciência, né, do movimento, né, que é para fazer. Então, essa técnica é muito boa mesmo, de colocar as duas mãozinhas sobre a barriga e a gente tentar sentir, expandir e contrair. Vocês fizeram, gente? Conta pra gente aqui como é que foi. Eu achei maravilhoso. Vocês fizeram com a gente?
a técnica? Escreve aqui pra gente se vocês gostaram ou não Isso gostaram. não é engraçado, que as pessoas falam assim, mas é simples. Eu tive um enfermeiro que ele falou assim, como assim, Tânia? Ah, você tá zoando. Ele falou para mim, você tá zoando comigo que Aham. isso é... Eu falei, isso é biofeedback, é um dos elementos do biofeedback, é científico, faz. E aí ele começou a fazer. E aí ele falou, poxa, Tânia, é verdade, dá resultado. Mas olha lá o pessoal, ó, falando aqui, vamos ver. O Gesley é interessante como respirar com consciência já desacelera nosso ritmo e acalma a mente. Exato, né? O que a Tânia tá falando aqui. O Tairone eu fiz, gostei. A Cláudia eu fiz. O Gesley também falou que fez, que adorou. É isso, né, gente? Olha como tá. A gente não precisa comprar, né? Assim, tá. De fácil acesso para qualquer pessoa. Olha que conhecimento, que coisa maravilhosa poder ter isso às mãos e a gente poder ensinar as pessoas. Agora que você aprendeu aqui com a gente essa técnica, você pode ir falando para as pessoas. Isso é muito legal. Tairone falando que faz isso quando Tairone, vai dormir. faça isso com frequência, viu, Isso que eu ia Tairone? falar. Isso é bem interessante. Fazer com frequência a respiração abdominal profunda dá mais clareza. A oxigenação, olha que coisa mais básica. Ótimo. Você desacelera o ritmo. Literalmente Sim, desacelera. E é o paradoxo, né? Quanto mais você cria esses momentos cerebrais de desaceleração, mais potencial criativo você tem na sequência. exato. Porque, veja bem, isso é uma coisa muito legal. O sono, por que que o sono é tão importante, minha gente? Durante o sono, além de você sonhar, e aí no sonho você descarrega um monte de tensões psicológicas do dia, você elabora, né? Freud estudava muito isso, mas assim, além dessa elaboração de conteúdo quando você dorme, coisas químicas boas acontecem. Você baixa a frequência cardíaca, baixa a pressão arterial. É a mesma coisa que acontece na respiração. Quando você faz com frequência respiração abdominal profunda, é como se você estivesse fazendo pequenos resets do seu cérebro. Uhum. Você está reparando ele, você está fazendo assim, você está acariciando o teu cérebro, sabe? Resetando. Isso não é bobagem, gente. É bobagem quem deixa de fazer isso e vê o benefício, porque acha que é muito simples. Ótimo. Muito bom, Tânia. Ó, o pessoal aqui dizendo. Tairane falou que vai fazer. O Gesley. Uma pergunta para você, Tânia. Por que a gente respira desde que nasceu e ainda respira errado? Por que que a gente respira desde que nasceu e ainda respira errado? Pois é, não sei. Eu acho que não é que a gente respira. Não tem respirar errado. Tem um respirar que está de acordo com o ritmo que a gente está deixando o mundo impor, sabe, Uhum. Jéssica? Assim, a gente deixa essa aceleração do mundo entrar, invadir a nossa vida. E quando você respira consciente, você está retomando o controle da sua, pelo menos do seu legítimo direito de respirar do seu jeito. Não tem respirar certo, respirar errado, mas você parar de respirar no ritmo do mundo. E aí você desacelera e fala assim, deixa eu estar em conexão comigo. Uhum. Ah, eu estou respirando rápido. Olha, eu estou com dificuldade de respirar. Olha, peraí, né? Deixa eu sentir. E aí você vai respirando do jeito que você começa a se conectar. Eu acho que tinha uma pergunta, Silvinha, de alguém que falou da cunhada lá em cima. Vou ver, peraí. E eu vi uma pergunta lá em Tá, cima. vou ver, perdi. Você me ajuda aí. Gente, bota nas perguntinhas. Gente, escreve Bota, aqui por favor, na caixinha interrogação de perguntas. pra Que gente, aí pra gente retomar então esse exercício, deixa eu ver aqui, ó, se eu encontro. Enquanto isso, Tânia, enquanto eu vou localizando, retoma com eles o exercício da respiração, fazendo um favor.
Não, é basicamente, gente. Então, primeiro, aquela questão que eu falei com o Daniel, conectar, Para quem chegou não agora, como passar é que por faz? cima. A segunda dica é fazer atividade respiratória, ó. Ah, e a outra coisa, praticar o silêncio, eu anotei aqui. Praticar o silêncio da boca e ficar um pouquinho reconhecendo você mesmo. Aí essa vocês vão ver que é assim, é, que é desafiador. Parar de falar. A maior parte do tempo, a gente está olhando a internet, está falando no telefone, está passando um e-mail, está vendo TV. E poucas vezes a gente para silenciar. Essa atividade de silêncio também é fundamental para você reconhecer quais são os seus pensamentos. A maior parte das pessoas não fazem essa exploração, porque ela pouco fica em silêncio da boca. Porque o silêncio da mente é muito difícil de alcançar. Tem pessoas que É, pensam que meditar é não pensar nada. Mas, na verdade, quando você cala, então dedicar alguns momentos do dia, e aí eu desafio vocês, 5 minutos, 5, só 5, 5 minutos, que você não fale nada. Suporte e começa a ver assim, como é que treina o seu ouvido. Esse tipo de atividade de pausa também é quase que um reset no cérebro. E quanto mais você faz isso, mais calma você vai ter. E as pessoas, elas não. Eu faço isso muitas vezes, assim. Ai, deixa eu praticar pausas. Aí eu falo, às vezes, com os meus pacientes, hum, eu falo igual eu estou fazendo aqui com vocês. Vou parar e falar devagar. Esse treino de permitir o é silêncio. treino. É treinável, gente. É treino, é puro Isso é, treino. isso é assim, é bem interessante. E ah, você, com o tempo, você vai permitindo ficar mais períodos em silêncio, Uhum. e isso também traz muito bem-estar. E é um caminho sem É, volta, né, Tânia? A gente já avisa que é um caminho sem volta. Quem começa não sim, sim. volta. E aí, a respiração que a Tânia ensinou aqui, para quem tem dificuldade, tem uma respiração então mais curtinha, é então erguer os dois braços lá em cima, ficar 10 segundinhos, assim, em presença. E aí soltar os dois braços lá embaixo e novamente contar mais 10 segundinhos, que isso tudo ajuda a gente a ter uma respiração um pouquinho mais profunda. Não é isso? Ó, achei, Exatamente. localizei, Cláudia. Querida, desculpa. Medo. Como superar? A minha irmã está para se divorciar de um casamento que anulou-a. Ela não confia na ajuda, em nenhuma ajuda. Uhum. Então, o que que acontece, né? E aí você está pensando uma maneira de ajudar, Cláudia, né? Cláudia que perguntou, foi. Então, Cláudia, o que acontece é que existe um tempo para ela, sabe? Claro que você, de novo, muito do que eu falei com o Daniel, quanto mais você. Porque ela já deve estar se sentindo. Quando a gente acaba um casamento, e ainda mais quando foi muito desgastante, assim, a pessoa fica na chão, né? Fica se sentindo um fracasso. Poxa, porque é um baita investimento, aí tem. A, aparecem um monte de sentimentos que as pessoas têm de vergonha, sensação de fracasso, e não é nada disso, mas a pessoa tem ainda assim, né? Uhum. Assim, acaba o casamento, aí principalmente se tem filhos,
a família envolvida, a mulher às vezes se sente feia, sente que, poxa, sensação de tempo, vem um monte de pensamentos, de tempo perdido. Então, ela ressignificar tudo isso e ela estabelecer uma relação de confiança, porque, poxa, estava casada com alguém, né? Aí faz votos de viver, né? Eu não sei qual é o significado tinha o casamento para ela. Mas a depender do sentido do casamento e por todo o desgaste que geralmente tem, a pessoa ela fica assim, meio que querendo um aconchego, sabe? E fica com muito medo mesmo de se abrir, fica com muita desconfiança. Uhum. E eu acho que a primeira coisa é quase um luto, Exato. né? É um luto, Não deixa é de uma ser, né? perda. Às vezes é uma perda necessária, né? Muitas vezes é uma perda necessária para a evolução, mas ainda assim ela vai precisar do tempo dela. Eu acho que estar perto de novo, igual eu falei com o Daniel, que ela não se sinta um ET, né? Uhum. Que quantas mulheres, e aí eu não sei, né? Quando você passa por essa situação, já pensei em me divorciar, para o outro não pensar que só ela está vivendo isso. Que às vezes ela tem essa vergonha, poxa, as minhas irmãs estão todas casadas, sei lá. Não sei qual é a visão que ela tem disso, né? Mas existe um tempo para os tempos se encontrarem. Então, esse tempo dela, e aí tá observando se ela não vai evoluir para uma depressão, tá? A gente depois faz live. Eu sempre estou fazendo live também, vou fazer outras com a Silvia, tem também no meu canal. E aí, assim, para observar se ela não vai evoluir para depressão, porque pode ser que não, tá? E aos pouquinhos convencendo ela desse processo de terapia para ajudá-la, né, nessa transição. Já não está fácil por tantos motivos, e ainda divórcio, né? E às vezes precisava mesmo, divórcio até para ela vai ser, como dizem, as pessoas falam assim, muitos pacientes falam para mim, foi um livramento, doutora, mas na época eu não via que era um livramento. Foi um livramento aquele divórcio, mas às vezes a gente leva tempo para. Sim. Não, e você falou isso agora do livramento, eu tô, como é que fala? Lembrando de uma pessoa que chegou outro dia no consultório, fazia tempo que eu não a via. Eu falei, nossa, como você tá bonita. Ela falou assim, pois é, a separação fez isso comigo, eu me divorciei. Então, sim, tem os dois lados, né, no relacionamento. Alguém que sai muito machucado e muito ferido, às vezes, e alguém que consegue, apesar da dor, apesar da frustração, dar a volta por cima. Né? Eu acho que é esse looping. Não estamos recomendando divórcio, tá bom? Estamos ressignificando o divórcio. Que fique bem estamos claro. Ressignificando. Que fique bem claro. A Cláudia falou aqui, vergonha, fracasso, muito obrigada, é isso mesmo. Acho que a Tânia colocou super bem, assim, não tenho nada a acrescentar. Tem pergunta aqui, vamos ver. O Daniel falou... Eu fiz e estou bem melhor. Ah, tá. O exercício que a gente fez lá. Aqui. Ótimo. Gente, quem tiver pergunta, pode colocar aqui na interrogaçãozinha pra gente, por favor, tá bom? Então, primeira dica, reconhecer o que está pensando e o que está sentindo. Caderninho. Segunda dica, praticar o silêncio da boca, ficar em silêncio pelo menos 5 minutos. Terceira dica, fazer respiração abdominal profunda. E aí a gente já ensinou. E depois eu falo a quarta. Daniel, doutoras para eu, um homem na minha melhor idade de 45 anos. Um homem na minha melhor idade de 45. Ai, como eu? Com 49. A minha libido está meio ruim. Ai, veio incompleta, Daniel. Você colocou de novo? Mandou mais uma ou não? Vê se tem outra. Manda outra perguntinha, Daniel. Manda complemento pra gente, Daniel. Pra gente conseguir te ajudar. Vê se isso é primário ou ligado à medicação, né? Não sei se essa questão da libido, porque a ansiedade, gente, a maior parte das pessoas com ansiedade tem misto de depressão e ansiedade, tá? Essas duas doenças, elas estão muito, muito frequentemente associadas, tá? Então, às vezes a libido reduzida
é um dos sintomas da depressão. E Uhum, aí tem que ver muito direitinho a questão da medicação que não afete isso, né? Que não piore a libido. claro. E acho que assim, Alguns se remédios você melhoram, outros tiver. pioram. Acho que é legal isso que a Tânia está dizendo, né? Acho que precisa de uma avaliação, nesse caso, mais específico, mais especializada, né? E se você então tiver, se sentir confortável, acompanha, chama a Tânia no direct para te ajudar melhor nisso. Sim, Acho que você pode, tiro né? Uma coisa dúvida. mais. Aqui a ideia é mais a gente estar ajudando e tirar dúvidas, fazer o que a gente chama de psicoeducação, tá? Isso mesmo, tá? Mas tá ótima a participação de todos aqui, a gente tá bem feliz com tudo isso. E, bom, então falamos, a Tânia falou das três, quer falar a quarta, Tânia? Bora! Sim, olha, já passou uma hora, foi rapidinho, né, gente? Vocês estão Nossa, é gostando da verdade. live? Vocês estão gostando? Vou ficar Aperta o muito feliz coração aí, é de, verdade, pra gente saber. vou ficar muito feliz de conhecer vocês lá também no meu Instagram, se vocês quiserem me clicar aí para a gente estar conectado e vamos aí juntos. Esse vinho. A quarta dica, gente, é assim: fazer conexões sociais. A gente está agora, mais do que nunca, tendo que se, se reinventar nas conexões sociais e em conexões sociais que façam valer, né? Uhum. Nunca, eu acho que a gente sentiu tanta falta de ter pessoas perto da gente, né? A gente agora está vendo o quanto é importante pessoas na nossa vida. Sim. Mas que tipo de pessoas? Esse pandemônio pandêmico, esse limão azedo e amargo, ele tem que servir de alguma coisa, porque a gente quer que isso passe logo, mas isso ainda está aí. E como é que a gente pode atravessar isso sem se detonar mais, né, do que toda essa situação? Como é que a gente pode aprender? Isso é o resiliente. O resiliente, ele foca em atravessar. Então, muitas crianças que estavam submetidas à situação de pais abusivos ou de tráfico, crianças, o que essas crianças resilientes que não iam para a drogadição, que não adoeciam de doença mental, o que essas crianças tinham de qualidade quando eles estudam a resiliência? Apesar delas estarem em ambientes tóxicos, negativos, opressores, violentos, essas crianças buscavam referências. E às vezes eles só tinham uma. Às vezes era eu me arrepio. Às vezes era um professor na escola que dava um pouquinho mais de atenção e ele olhava para aquele professor e ele falava assim: é aqui. Uhum. É aqui que eu vou fazer conexão. É aqui que eu vou me inspirar. É aqui. Tudo da tempestade da vida dele estava oprimindo. Ele olhava para ali, focava. E aí, a quarta dica é focar no que você quer e não em tudo que está no ruído. Ter uma visão para além. Porque se você fica olhando se aquelas crianças olhassem para a situação e a circunstância, aquilo ia invadir e impregnava a mente, cheia de memórias e de situações, e aquilo impactava no futuro em toda a vida daquele sujeito. Então, o que eles viram na psicologia da resiliência? Que esses sujeitos tinham uma capacidade de focar para além. Uhum. E as conexões sociais que realmente te promovem ir além para você atravessar, são essas que valem. São Perfeito. essas que funcionam. Então, essa é a quarta dica mais profunda que você pode ter. E focar e se conectar com pessoas que te trazem uma visão para além positiva. Positiva. Porque senão você olha para tudo isso que está acontecendo. É violência contra a mulher, é briga de político aqui, é morte, número de morte, é a vacina que demora para chegar. Você olha para tudo isso e fala: minha Nossa Senhora, para que eu quero descer. Uhum. Exato. Então Muito você isso. tem que focar em conexões que te ajudam a olhar para lá, para algum senso de algo para além disso daqui.
essa é a quarta dica que eu dou para você, que para mim é assim que eu faço. Eu não acho que isso é uma receita de bolo, Sim. mas eu me inspiro muito nessas histórias, sabe? É o que a gente falou, né? É uma jornada, né? É um combo, não é uma coisa isolada, né? Eu acho que faz parte de tudo isso. E a gente tem o hábito, né? O nosso cérebro é muito condicionado a olhar sempre para o negativo, né? Numa coisa de uma filosofia da escassez, né? Então, olha, não tem isso, tá faltando tal coisa, eu ainda não tenho tal coisa. Quando eu tiver tal coisa, tá, mas o que que você tem hoje? Que é isso que a Tran tá dizendo. O que que você tem hoje que pode te levar para o próximo nível? Porque todas essas experiências que você tem conseguido obter na sua vida, ao longo da sua vida, vão te levar para um outro nível. É o que a Tânia disse, que a gente estava falando. A gente faz terapia para ressignificar uma série de coisas dentro da gente, né? Não dá para passar ileso por uma série de coisas. E esta é a verdadeira resiliência, né? É isso que a gente quer, de fato, que vocês aprendam e que levem aí para a vida de vocês, aí para as pessoas que vocês amam, para os familiares. Eu acho que, na verdade, essa é a ideia, né? E quem tiver sentir necessidade, chama a Tânia, chama ela no direct, segue ela. Eu acho que é uma profissional maravilhosa, super competente, assim, sempre faz live, sempre com conteúdos muito bons. Então, essa, na verdade, é a nossa contribuição, né? É isso, assim, a gente vem aqui oferecer um pouquinho de informação, mas não exclui de forma alguma um atendimento especializado, de forma alguma, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra e não exclui, certo? Acho que eu respondi todo mundo. Sim, Acho que foi sim. tudo, acho que foi Passa tudo. bem rápido, né? Eu agradeço demais estar aqui, né? Estou vendo algumas pessoas também que são lá da minha audiência, outros são da sua, Uhum. e gratidão demais, né? Espero que essas palavras, de alguma maneira, fiquem aí como sementes, né? Sim, Que elas possam germinar e aí, numa jornada que tem que começar, né? Praticando, agregando esse tipo de informação, e aí você vai caminhando, você vai fazendo esse caminho. É, virtuoso, não fácil, sim. mas é um caminho que, quando você deseja caminhar essa jornada, que não dessa nada mole vida, mas você bota aí, não, eu quero desenvolver minha melhor versão, Uhum, você vai construindo. com certeza. Gente, olha, o Tairone teve um problema com a internet, voltou. Tairone, eu vou deixar ela lá no meu canal do YouTube. Quem não conhece, clica lá, é Silvia Canal. Tem uma série de vídeos bacanas. O Daniel, doutoras, essas são as melhores mulheres guerreiras que estão na linha de frente. Ah, gratidão, que bom. Nossa intenção, parabéns a Vivi. Parabéns, meninas. Obrigada, gente, por terem ficado com a gente aqui até o final. Que bom é isso que a Tânia disse. Se eu faço as palavras da Tânia as minhas, que o que a gente falou aqui possa ser semente, que possa aí frutificar e vocês replicarem tudo isso que vocês aprenderam aqui no dia a dia de vocês. É nossa missão, nosso objetivo é sempre esse, assim, sabe? Então, seguem a Tânia. Quem quiser falar com ela no direct, vai lá e conversa com ela, tá certo? A Cláudia, muito obrigada, adorei. A gente que agradece, Cláudia, Vivi, Tairone, Daniel, todo mundo que tá aqui até o final, o Marver, Jesley, o Rive, gente, todo mundo que tá aqui, gratidão. E Tânia, muito, muito, muito obrigada por nos presentear aí com tanto conhecimento, com tanta coisa maravilhosa, assim, muito, muito obrigada, Eu que viu? agradeço, é um compartilhamento aqui. Eu tenho muita admiração também por você. E vamos aí em frente. Caríssimos, espero vocês lá no meu canal, né? Quem eu ainda não conheço, não está aí conectado comigo. Agradeço se vocês também chamarem aí seus familiares. A gente precisa muito fortalecer nosso estilo de vida e reconhecer o adoecimento mental quanto antes, sem tabu, para um cuidado integral, de novo, sem pílulas mágicas, é uma jornada integral, que às vezes a gente não quer, né? Ai, mas é trabalhoso, mas o que a gente ganha nessa jornada, quando a gente quer realmente fazer esse caminho,
é um pouquinho mais de liberdade nesse mundo tão cheio de opressão, né? Verdade. Gente, muito, muito obrigada. Tchau, tchau para vocês. A gente se vê. Tânia, gratidão. Beijo no coração, viu, querida? Tchau, Tá, tchau. tchau, tchau. Até mais. Até. Até.